Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus.
coração também. Sou apenas um porta-voz que vai levar a palavra de Deus até você. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Pai. Espírito Santo, eu clamo, Pai, pela vida de cada um, Pai, de cada filho, Pai. Que o Senhor, Pai, nos ensine a Tua palavra verdadeiramente, dia após dia, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que as Tuas verdades, ó Pai, brotem nos nossos corações cada vez mais. E que cada um de nós entenda, compreenda a Tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus, e possa colocá-la em prática, Pai. Em nome de Jesus. Amado, eu quero ler um versículo que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondido. Quando Deus criou Adão e Eva, ele os criou perfeitos, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas quando Adão pecou, juntamente com Eva, e entrou o pecado, veio o medo. A primeira consequência foi o medo. Hoje, amados, se fala muito, medo dessa doença, da coronavírus, do medo daquilo. Amados, hoje como cristãos, devemos confiar em Deus. Embora que as circunstâncias apareçam gigantes, mas temos um Deus que é maior do que essas circunstâncias. E o medo, muitas vezes, amados, ele vai paralisar a nossa fé. Aquela pessoa que está com medo não vai poder exercer fé, porque o medo vai paralisar, vai evitar, vai tornar aquela fé inoperante. Certo ministro falou que medo é fé no diabo. Então o medo é o contrário. E aqui, amados, nós vemos pela palavra que foi através do pecado que veio o medo. Mas hoje, amados, nós não somos um homem natural, somos um homem espiritual. Nós nascemos de novo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, eu quero ler com vocês, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz o seguinte: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então somos uma nova criatura. Ou seja, a consequência do pecado, que veio sobre a humanidade, em Cristo foi nos retirada, porque nós somos justiça. Nesse mesmo capítulo aqui, nós lemos no versículo 21 o seguinte: aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, se cada filho, independentemente de onde ele estiver, tiver consciência do que é ser justiça de Deus, amados, dos privilégios que nós temos em Cristo, nenhum diabo pode nos parar. Nenhuma circunstância, amados. Porque, amados, o que era impossível ao homem, Deus fez em Cristo. Apenas, amados, devemos exercer a nossa autoridade. Nós não podemos, amados, ser submissos ao espírito de medo. As circunstâncias, não, amados, maior que está em mim, maior que está em você. Devemos apenas exercer a nossa autoridade em Cristo. Ele já venceu, amados. No momento que nós ousamos crer, agir em fé, nenhuma circunstância, nenhuma enfermidade pode suportar, resistir à palavra de Deus. Porque, amados, Deus está no controle de tudo. Ele está cuidando de tudo. Agora devemos exercer, temos um papel a desempenhar. Certo dia, o irmão Rei narrou no seu livro, em um dos seus livros, que ele teve uma visão, e nessa visão eu vou resumir devido ao tempo.
o diabo estava no meio entre ele e Jesus. E ele esperava que Jesus repreendesse o diabo. E o diabo estava impedindo de ele ouvir o que Jesus estava falando. E foi passando alguns minutos e ele aguardando Jesus repreender. Só que Jesus não repreendeu. E ele terminou se indignando contra o diabo, porque o diabo estava impedindo dele ouvir a mensagem de Jesus. E ele disse: te repreendo, desaparece daqui em nome de Jesus. E o diabo saiu. E depois ele perguntou a Jesus: mas Senhor, por que o Senhor não repreendeu? Ele disse: porque eu dei autoridade para você repreender. Amados, a igreja tem autoridade. Cada filho tem autoridade no nome de Jesus. Deve apenas exercê-la. Nós não podemos viver com medo, viver em pânico, porque fé e pânico não combinam. Mas fé e confiança sim. Devemos confiar em Deus, descansar. Nós vemos uma passagem lá em Êxodo, das 10 pragas, das pragas do Egito, e a última delas foi a morte dos primogênitos. E o Senhor ordenou a Moisés que colocasse sangue nos umbrais das portas. E o espírito de morte, quando passasse, ao ver aquele sangue, ele não entraria naquela casa. Amados, fomos cobertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos cobriu. Somos filhos, amados. Não devemos temer a nenhuma situação, independentemente de que ele seja. Devemos confiar em Deus, descansar. Quem confia, descansa. Agora, não podemos acreditar no quadro pintado, como muitas vezes eu digo. Muitas vezes o diabo pinta uma situação, um quadro. Olha, esta é a situação. Não, amados, devemos olhar para a palavra. O que é que a palavra diz a respeito de mim e de você? E nós somos mais que vencedores, nós somos curados. Enfim, amados, muitas outras coisas que eu poderia listar, que eu poderia falar. Devemos crer na palavra. Eu não estou com isso negando a existência do vírus, negando a existência disso, daquilo. Mas em cima disso, acima disso nós estamos. Acima, amados. Devemos crer, devemos exercer a nossa fé. Porque, amados, Deus está nos protegendo. Agora, se começarmos a confessar a derrota, a situação está assim, a situação está daquela forma, aquilo ali termina se tornando uma realidade. Por quê? Porque abrimos brecha ao falar. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios também, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Através das nossas palavras, vamos expressar o que nós estamos querendo. E ao falar muito em adversidade, e ao falar muito nas coisas que estão ficando ruim, nas coisas que estão ficando, nós vamos ter gerando fé naquilo que estamos falando. Devemos crer, amados. Crer na palavra. Você veja, né, o que aconteceu com Abraão. Quantos anos ele não aguardava pelo seu filho? Mas ele nunca duvidou. Ele sempre acreditava, ele sempre cria, porque ele tinha por fiel aquele que ele prometeu. Amados, temos um fiel, um Deus fiel por nós. E ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Ele não foi só fiel com Abraão, ele não foi só fiel com Davi, ele é fiel comigo, ele é fiel com você. Entretanto, devemos agir sobre sua palavra, porque Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então é nela que devemos manter-se firme, independente da tempestade. Independente da tempestade, devemos crer, acreditar na palavra. Eu quero ler um versículo aqui, amados. Aleluia, louvado seja Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 20 em diante. 11, 20. Diz o seguinte: passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu:
tende fé em Deus. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Amados, essa fé, esse falar, pode ser tanto pelo lado positivo, como pelo lado negativo. Devemos crer, amados, no que diz a palavra. Não no que diz fulano ou cicrano, porque a situação é assim ou deixa de ser assim. Vamos crer no que diz a palavra. Nós devemos firmar a nossa fé, a nossa vida na palavra de Deus. É ela que nos dá o horizonte, é ela que nos ensina como devemos agir e proceder. E ela nos diz, amados, quão grandes promessas o Senhor fez para mim e para você. E Ele é fiel para cumprir cada uma delas. Então devemos observar, amados, observar o que diz a palavra de Deus. Eu quero ler um outro versículo aqui, amados. Aleluias. É Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Diz o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Não andeis ansiosos. A ansiedade, ela atrapalha a nossa fé. Ela impede. Nós não podemos, amados, ceder a esse espírito de medo, a esse espírito de ansiedade. O que vai acontecer, o que vai... Não, amados, descansa. Devemos descansar. Você confia em Deus. Eu creio que você confia em Deus. Quem confia, descansa. Ele, amados, está cuidando de tudo. E tudo está no controle de Deus. Muitas coisas têm acontecido. A Bíblia relata sobre isso, que nos últimos tempos, que muitas coisas iam acontecer, mas tudo está no controle de Deus. E Deus, amados, está me protegendo, está protegendo você. Nós devemos crer nisso e agir nisso. Não devemos temer, não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade vai minar a nossa fé. Essa fé, amados, está dentro de mim e de você. Devemos exercê-la. Creia, amados, que tudo vai dar certo, que tudo vai prosperar, que tudo vai ser como a Bíblia nos ensina, amados. Porque a Bíblia diz que tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então devemos praticar, viver essa palavra, descansar. Deus, amados, tem um grande carinho por mim e por você. Ele cuida, Ele zela por mim e por você. Não devemos temer a nenhum vírus, a nenhuma situação. Porque muitos falam o que vai acontecer depois que esse vírus passar, que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Vamos crer no que diz a palavra. O que a palavra diz a respeito? O que ela disser, creia, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus, Ele vela, amados, Ele vela para cumprir a sua palavra. Devemos render graças ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, amados. Essa é uma oportunidade que muitos estão tendo de ler mais, de dedicar mais tempo na leitura da palavra. Eu não sei se você está fazendo isso, mas é uma oportunidade de se edificar, amados. Edificar. Porque nós ouvimos muitas coisas que terminam muito que querendo minar a nossa fé, querendo trazer incertezas aos nossos corações. Mas devemos manter essa certeza dentro a certeza da palavra no nosso coração. Porque, amados, nenhum tio passará sem ser cumprido. Amados, e Deus tem um grande amor por mim e por você. Ele está lá no alto, cuidando. A Bíblia diz, Jesus falando sobre esse mesmo assunto, uma passagem lá em Mateus, quero ler ela rapidamente, é Mateus capítulo 6, versículo 25, que fala sobre os cuidados que muitas vezes a ansiedade que o homem tem, sobre o que vai comer, o que vai vestir, o que vai fazer.
E aqui fala que Ele cuida, Ele provê. Rapidamente vou ler aqui, diz Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, com a sua ansiedade, eu posso até dizer assim, acrescentar uma única hora ao curso da nossa vida? Não podemos, irmãos. Aí, resumindo, porque vai falar ainda mais algo, mas eu quero para o versículo 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O nosso foco, amados, a nossa atenção, o nosso olhar tem que ser para Deus, tem que ser na sua palavra. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É olhando para Jesus, não é para situações. Aqui em Mateus também fala uma passagem em que Jesus despediu as multidões e os apóstolos, e ele foi ao monte orar. E depois ele tentou chegar primeiro do que os discípulos no outro lado. Só que os discípulos perceberam e começaram a gritar: é um fantasma. Aí Jesus, percebendo, disse: não temas, sou eu. Pedro, muito ousado como sempre, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até a ti. E Jesus disse: vem. Aquele vem, amados, foi como um tapete para Pedro. E Pedro obedeceu. Ele teve fé no que Jesus falou. E pela fé, Pedro andou por sobre as águas. Só que ao chegar próximo de Cristo, ele começou a observar o barulho das águas, o barulho dos ventos. E aquilo ali, com isso, ele tirou o olhar de Cristo para olhar para essas coisas. E ele começou a afundar. E ele começou a clamar: Senhor, socorre-me. Jesus dá a mão e segura. E Jesus diz: homem de pequena fé. Amados, as situações, os ventos, as tempestades, elas podem ocorrer e ocorrem. Não estou negando a existência disso, mas há um Deus maravilhoso que é Senhor em todas as coisas, e Ele está cuidando, Ele domina, Ele manda os ventos se calar, Ele manda o mar se aquietar. E essa autoridade Ele delegou a mim e a você, nós que somos a igreja. Devemos exercê-la. Foi isso que Jesus quis dizer. Exerça essa autoridade. Ela já nos foi dada. Nós não podemos ficar só de braços cruzados, calado, concordando com o que o diabo está dizendo, que vai piorar, que vai agravar, que vai fazer aquilo. Pode acontecer isso com o mundo. A igreja de Deus, amados, o povo de Deus é diferente. Você veja que, voltando àquela passagem lá da morte dos primogênitos, nenhum primogênito israelita morreu, enquanto que os egípcios estavam chorando, desesperados, porque seus filhos primogênitos morreram. Deus livrou o seu povo. Deixa eu dizer uma boa nova para você: você é povo de Deus. E além disso, você é filho de Deus. Da mesma forma, mas ou até mais, que Deus livrou a Israel, Ele nos livra. Entretanto, devemos exercer a autoridade que nos foi dada por Cristo e viver essa palavra. É a prática dessa palavra, amados. É vivendo essa palavra, amados, que Deus vai nos abençoando. Porque é na prática da palavra que o Senhor vai nos abençoando dia após dia. Nós vamos avançando, mas temos que praticar, temos que guardar essa palavra, viver essa palavra. Então, amados,
Foi um recado simples, objetivo, mas eu não posso deixar de dar esse recado. Não deixe de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore continuamente ao Senhor. Busque ao Senhor, porque Deus é a nossa fonte. Ele é quem nos ajuda dia após dia. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos fortifica. E antes de tudo, antes de encerrarmos, eu quero ler um último versículo que diz o seguinte. É aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: Ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ou seja, devemos estar atentos em oração, orando sempre, buscando ao Senhor, se envolvendo com Ele, dia após dia. O nosso olhar, a nossa atenção, o nosso coração tem que estar ligado em Deus, estar ligado no Senhor. Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa fonte. Então, amados, leia a Bíblia, busca o Senhor diariamente, em nome de Jesus.